Olá pessoal, meu nome é Eduardo Braia, eu sou um dealmaker especializado em operações de fusão, aquisição, compra e venda de empresas e também de captação de recursos. E hoje eu vou tratar com vocês justamente do que é ser um dealmaker. Essa informação pode representar para muitos de vocês dessa audiência uma chave que pode transformar profundamente a sua carreira e os seus negócios. Hoje eu vou contar para vocês o que faz um dealmaker, quanto ganha um dealmaker, em que tipo de operações ele funciona bem e o que ele tem a acrescentar no mundo dos negócios e como que você consegue perceber se você tem aptidão para ser um dealmaker e o que você precisa fazer para se preparar bem e, eventualmente, atuar como dealmaker em vários dos negócios, seja você um empresário, seja você um consultor, seja você um executivo ou até um investidor. Então, se esse assunto te interessa, vai comigo até o final, que com certeza você vai ter muitas dicas e muitas informações que vão ajudar bastante você na sua vida do dia a dia de negócios. Afinal de contas, o que é ser um dealmaker? Ser um dealmaker é ter um pensamento estratégico e crítico que permite que você enxergue oportunidades onde uma pessoa comum, seja ele um empresário, um executivo, um consultor ou um investidor, enxerga basicamente problemas e desafios e dificuldades. O dealmaker ele sabe, pelo repertório, pelo que ele já viveu, pelo que ele carrega de vivências, seja dele, seja de pessoas do seu círculo de relacionamentos, ele sabe que todos os negócios são trabalhosos e ele sabe que grandes oportunidades são vencidas, conectando talentos. E esses talentos eles estão normalmente em pessoas e empresas, em partes relacionadas. Então o dealmaker ele olha de fora, ele vê uma oportunidade, ele vê uma demanda de um determinado público de mercado e ele consegue estruturar uma alternativa, uma solução. O dealmaker ele pode participar de uma articulação de negócios dentro como uma parte integrante da solução, ou ele pode simplesmente conectar partes e fazer um trabalho prestando um serviço de estruturador de negócios. Olha só, a gente costuma usar, quando conversamos entre nós, entre os participantes, entre os stakeholders, as partes interessadas em um negócio, a gente costuma dizer que o dealmaker ele funciona como na química existe o catalisador. O catalisador é aquela parte que, uma vez presente numa reação química, ele viabiliza a reação, ele encurta o tempo e ele diminui o gasto da energia para que a reação efetivamente aconteça. Então, no mundo dos negócios, o catalisador é o dealmaker. Essa é a função dele. Afinal de contas, o que um dealmaker faz? Vamos no passo a passo. A primeira coisa que ele faz é identificar uma oportunidade. E a oportunidade ele identifica quando ele percebe uma determinada população, um público, com uma dor, e ele percebe que existe uma solução para aquela dor. Essa solução, na maioria das vezes, ela não vem pronta, não é pegar e entregar, ela tem que ser composta. Então, a primeira coisa é identifica uma oportunidade, segundo, ele concebe uma solução para essa oportunidade. Terceiro passo, ele junta as partes necessárias para que essa solução seja facilitada, seja criada e seja viável economicamente falando, estrategicamente falando e operacionalmente falando. E o passo seguinte é, ele junta essas partes e muitas vezes ele participa dessa regência, da montagem dessa solução, a oferta dessa solução, até que realmente ela seja apresentada para o outro lado e ela se transforme numa solução viável e monetizável para esse grupo que participa da transação. Ele funciona, o dealmaker, como um maestro. Muitas vezes ele só faz a regência da solução, da sinfonia, envolvendo todas as partes. Muitas vezes ele próprio é uma das partes. O talento principal do dealmaker é que ele tem que ser um grande negociador. E um grande negociador que domina várias artes de negociação. Uma delas prega que um grande negociador ele não entra especificamente num combate, chocando posições. Você deve trabalhar na busca de compor interesses, respeitando de um lado, respeitando do outro, e o dealmaker, pelo repertório que ele tem, ele já consegue antever os interesses do outro lado e ele propõe soluções que atendam os interesses do outro lado, mas que tragam soluções para o lado que ele representa e para ele também. Então o dealmaker ele deve dominar
a arte da negociação em várias esferas, de várias maneiras, e ele tem, ele próprio, um comportamento intermitente. O que isso quer dizer? Ele sabe quando apaziguar, ele sabe quando se posicionar, ele sabe quando gerar conflito, sempre em prol de um bem comum. O que é o bem comum? Ter as necessidades e as expectativas e os interesses das partes respeitados e atendidos, porque só assim é possível construir um grande negócio e chegar ao fim de uma transação que normalmente é longa e demanda flexibilidade de todos os lados. O dealmaker, ele é o amortecedor dos interesses e ele é o viabilizador do negócio. E o que o dealmaker efetivamente faz? Quais são as etapas do trabalho dele? A primeira etapa do trabalho dele é ele dar uma olhada na oportunidade que ele está visualizando ali. Ele analisa a viabilidade do negócio. Ele vê se realmente tem um público para consumir, tem realmente uma solução para ser entregue, e ele analisa se isso é economicamente viável. Isso em qualquer projeto. O dealmaker, ele tem essa doutrina financeira fluente. Então, a linguagem financeira é uma das habilidades que o dealmaker precisa desenvolver. Ele tem que entender a terminologia, ele tem que saber fazer cálculos, ele tem que validar esses cálculos com o repertório de outros negócios que ele já fez, colocar componentes de risco. Então, essa é a primeira etapa. Ver a viabilidade econômica, financeira e estratégica do negócio que ele visualiza. A segunda parte é determinar quais são os agentes, quais são os participantes que ele vai ter que envolver, convidar para estar junto com ele viabilizando o negócio. Como eu disse, o dealmaker, ele pode trabalhar em negócios que ele desenvolve para ele mesmo, ele participando, ou ele pode fazer esse trabalho mentorando uma das partes envolvidas, ou mesmo servindo como um regente do negócio como um todo, ganhando uma participação no negócio ou ganhando um valor pelo trabalho dele, ultra estratégico, capaz de viabilizar um grande negócio. Então, tendo a primeira etapa, a análise da viabilidade. A segunda, nomear e identificar as partes relacionadas. A terceira etapa é ele desenhar um plano de ação. Olha, esse plano de ação é um draft. Esse plano de ação é um roteiro. Ele roteiriza, ele faz um roadmap de quais são as etapas que, uma vez cumpridas, na vivência dele, na experiência dele, seriam suficientes para fazer o negócio ser viável. E nisso entra tudo: conhecimento jurídico, conhecimento financeiro, conhecimento de negociações, conhecimento de operações. Por isso que um bom dealmaker é aquele que tem um amplo repertório do que ele já estudou, do que ele já viveu e do que ele está sintonizado com partes relacionadas da ampla rede de networking que um bom dealmaker tem para poder usufruir das experiências também dos seus parceiros. A quarta etapa, ele conecta todo mundo, normalmente ajudando a estruturar contratos, seja de parceria, seja de prestação de serviço, sejam documentos de intenções entre as partes, mas ele conecta formalmente essas partes. E a quinta etapa, ele participa do negócio como regente dos processos todos até a conclusão. O dealmaker, ele é importante porque ele entra desde a idealização do negócio até a entrega do negócio, já sabendo também, por conta do seu repertório, de tudo que ele já viveu, que todo grande negócio vai passar por muitos altos e baixos e vão ter partes relacionadas que vão reclamar, vão se estranhar, vai haver a necessidade de reequilibrar a relação de várias partes. O dealmaker é esse fiel da balança. Ele é aquele cara que entra no negócio para cuidar que o negócio seja concluído com êxito. Esse é o papel do dealmaker. E quais são as grandes habilidades que um bom dealmaker precisa ter necessariamente? Primeiro, conhecimento financeiro. Como ele está tratando de negócios, ele tem que conhecer de finanças. Ele tem que analisar retornos, ele tem que analisar receitas, ele tem que analisar riscos financeiros, ele tem que conhecer a parte tributária, que é extremamente interessante, e ele tem que saber, como linha de base, ele tem que saber calcular o custo de aquisição de cliente, ele tem que saber calcular o lifetime value, quanto que esse cliente adquirido por aquele custo vai deixar de resultado da empresa. Ele consegue fazer uma análise de vários dos indicadores para poder saber se financeiramente o negócio é viável. Número 1. Número 2, ele tem que ser muito hábil, como eu já disse, em negociações. Ele tem que saber negociar, ele tem que saber se compor, ele tem que saber se posicionar, ele tem que saber
como que ele pode abrir concessão de um lado e criar uma oportunidade para posicionar um interesse paralelo, adjacente, do outro lado, para que o negócio seja interessante para todo mundo, até porque o deal maker ele já sabe que os interesses das partes nunca são exclusivamente financeiros para fazer o negócio. Terceira habilidade, controle emocional, autoconhecimento. Ele precisa ter. Ele sabe que o dia a dia dele e de todo mundo ali que está envolvido no negócio é uma montanha-russa de emoções. Todo mundo começa com grande entusiasmo, começam a vir as dificuldades, chegam as conversas difíceis, volta o entusiasmo, acontece uma boa notícia, cria-se euforia, acontece uma má notícia, cria-se ali aquele ponto de dificuldade que tem que ser ultrapassado por todo mundo. Então, se conhecer e conhecer pessoas, o que a gente chama de soft skills, é um conjunto de habilidades que o deal maker precisa ter, e olha, a maturidade só acrescenta valor ao deal maker por ele já ter vivido e já estar blindado de várias das oscilações. Outra habilidade importantíssima do deal maker é a habilidade de comunicação. Ele tem que ser hábil em storytelling, que é contar histórias, não contar historinhas, não. Ele tem que desenhar o negócio em formato de história. Ele tem que saber contar essas histórias de uma maneira que seja interessante para quem está ouvindo, se interessar não só pelos números do negócio que você está oferecendo, mas para identificar o potencial investidor ou participante do negócio com a história do negócio, com o propósito do negócio. Isso é uma habilidade importantíssima que ele precisa desenvolver. Outra habilidade importante do deal maker ele precisa ter uma ampla rede de networking ativo. A habilidade dele não é só contar a história de que ele já fez, de que ele já participou de um projeto ou de outro. A habilidade dele tem que ser em manter a rede de contatos dele ativa. Tem que ser pessoas que estão disponíveis para dar um conselho, para ouvir um conselho dele, para trocar informações periodicamente. Então, a rede de contatos do deal maker é a melhor de todas, ela tem que ser a melhor de todas. Ele tem que transitar por meios férteis de grandes cabeças, de grandes talentos, de pessoas diversificadas, seja um advogado, seja um contador, seja um homem de negócios, seja um banqueiro, seja um consultor especializado em disciplinas que muita gente nem sabe que existem. Ele é aquele cara que ele tem na carteira dele não só dinheiro, ele tem pessoas na carteira, mas ele conquista essas pessoas não só por um posicionamento estratégico, mas pela oferta, pelo que ele contribui com a vida de cada um dos participantes no dia a dia. A vida do deal maker, ela se confunde com a ação profissional dele. É um misto de tudo. O deal maker ele conquista isso tudo com um posicionamento ético e firme ao longo de toda a sua trajetória pessoal e profissional combinada. E uma última habilidade importante também que o deal maker tem que ter é uma habilidade de gestão de projetos. Por quê? Ele precisa saber desenhar um roadmap, ele precisa saber desenhar um fluxo de ações combinadas, metas intermediárias, até se chegar a um fim. Se ele não tiver essa habilidade de acompanhar avanços, ele não serve para ser um deal maker. Por quê? Ele não vai saber a hora de apressar, a hora de retardar, a hora de trazer um elemento novo, a hora de dispensar um elemento que já foi útil e que não é mais. O deal maker ele tem que ser hábil em gestão de projetos. Essa é mais uma habilidade importantíssima que fecha um conjunto interessante até para que você, o dia que tiver que contratar um deal maker, você consiga avaliar a potência da ação desse deal maker no seu próprio negócio. E se você pretende ser um deal maker, então aí 6 habilidades que você pode trabalhar e se desenvolver cada vez mais. E o melhor, essa arte de deal making, você fica melhor a cada dia. Então não tem um limite de idade para ser um grande deal maker. A gente conhece grandes deal makers e os maiores são aqueles altamente tarimbados pela vivência prática que permite que eles falem com testemunhos os vários negócios que eles já participaram. E veja só, sejam sucessos, sejam fracassos, tudo isso é valor no repertório do bom deal maker. E como você reconhece um bom deal maker?
O bom dealmaker, ele é reconhecido, se a gente tiver que falar isso em uma característica, ele é hábil em resolver problemas complexos. Ele é aquele cara que, quando vê um problema complexo, existe quase um impulsionamento natural para ele saber o que está acontecendo e como é que eu posso resolver isso. E normalmente o dealmaker não é ele pegando para resolver o próprio desafio. Ele já sabe conectar partes que resolvem uma dor específica de um projeto ou para viabilizar um projeto inteiro. Então o dealmaker, ele pode ser reconhecido quando trata-se de uma oportunidade, aparece um desafio, ele já se lança e se voluntaria a ser o líder na solução do problema. Esse é o dealmaker. E mais, o dealmaker é aquele que vai até o final. Seja o sucesso, seja o fracasso de uma iniciativa qualquer, ele colhe resultados, coloca mais uma linha no amplo texto de repertório dele como aprendizado para que ele possa se aprimorar cada vez mais. O dealmaker é aquele que, se ele parar para contar para você as histórias que ele já viveu, ele vai ter livros e livros e livros que poderiam ser escritos. Aliás, um dealmaker tarimbado, lá no final da sua atuação profissional, com certeza vai ser um ótimo movimento ele poder registrar o que ele já fez em histórias, em livros, em podcasts, em transmissão de conhecimento. E um dealmaker, principalmente, se ele for bem formado para isso, ele torna-se um excelente business mentor, cujo valor, para muitos empresários jovens que estão chegando, apresenta um valor incalculável. E aí vem sempre uma pergunta. Tudo bem, para quem contrata um dealmaker? Um dealmaker que pode ser um dealmaker que é especializado, como eu, por exemplo, em captação de recursos. Um dealmaker que é especializado em fusões e aquisições. Ele é mais do que um advisor de fusões e aquisições, ele é mais do que um consultor de captação de recursos. O dealmaker é aquele que cria coisas, cria soluções alternativas que vêm do misto de todas as alternativas. Hoje eu costumo dizer, pelas operações de M&A que eu venho conduzindo, que é difícil você encontrar um empresário hoje cuja solução para a vida dele é uma assessoria de venda da empresa. Você já tem que pensar na venda, você tem que pensar na participação dele na empresa que o adquiriu, você tem que pensar no pós-merger. E olha, eu tenho diversos exemplos práticos de empresários que eu assessoro hoje, seja como business mentor estratégico, seja como advisor de M&A, cuja solução é atípica. Tudo é atípico nesse mundo cheio de oportunidades. Mas o dealmaker, ele consegue conceber desde a oportunidade da entrada de um acadêmico para montar um infomemo num processo de M&A, ou fazer um valuation já considerando a entrada de um investidor, a saída do investidor, a entrada de um sócio da família, a saída desse sócio da família. A gente consegue, como dealmaker, planejar o progresso do negócio com um horizonte de tempo bem mais amplo e considerando alternativas que, de novo, os consultores e advisors não têm o menor interesse em oferecer para os empresários. Por isso que o dealmaker, para o empresário, para o contratante dele, quando ele trabalha prestando serviços, ele reduz o gasto energético para fazer com que o negócio aconteça. Ele precipita as coisas e acelera processos. E mais, ele desonera o empresário ou seu contratante de atividades que demandam um envolvimento e um gasto energético muito grande. Então o empresário continua conduzindo o seu próprio negócio, enquanto o dealmaker vai criando, estruturando e conduzindo as soluções. Esse é o dealmaker. Também uma pergunta que todo mundo faz: quanto ganha um dealmaker? Olha, um dealmaker ele pode ganhar bastante dinheiro. Normalmente, como o dealmaker ele cria oportunidades, o lema do dealmaker é: eu crio valor e parte desse valor é meu. O dealmaker ele não tem aquele intuito de simplesmente cobrar uma consultoria. Quando ele cobra alguma coisa recorrente ao longo do processo, é basicamente para cobrir seus custos, o que a gente costuma chamar de retainer. Normalmente esses custos ainda são descontados da remuneração de êxito, que é uma parte do grande quinhão de dinheiro que o dealmaker é capaz de criar. Então, num processo de venda de uma empresa, o dealmaker entra para resolver. Ele entra para resolver o valor que ele agrega com o trabalho dele ao dono da empresa a ser vendida, ele fica com um percentual desse valor. Esse percentual varia bastante e não cabe aqui a gente discutir quantos por cento de uma transação como essa
cabe ao deal maker, mas ele acaba sendo remunerado estrategicamente e muito bem. Quando ele é um business mentor, ele cobra um valor significativo pelas suas horas de trabalho, mas, de novo, o deal maker ele sempre gosta de saber do mentorado dele, quando ele atua como business mentor, qual é o objetivo do mentorado. Se ele não vê uma forma dele agregar valor, inclusive financeiro, à iniciativa do mentorado, ele nem pega a mentoria para fazer. Para ele não interessa ficar vendendo horas, ele quer ver um valor agregado. Então o deal maker, ele costuma ser muito bem reconhecido pelos seus clientes, pelos seus parceiros de negócios, sejam seus sócios, quando ele empresaria ou empreende, seja pelos seus mentorados que o contratam para um movimento estratégico específico e pagam muito bem por isso, seja por alguém que contrata o deal maker como advisor num processo de compra, venda ou fusão de empresa ou mesmo de captação de recursos. O deal maker certamente, na relação horas empregadas versus valor recebido, ele com certeza é o profissional mais bem remunerado do mercado e melhor. Como eu disse, não existe limitação de idade para o deal maker exercer o seu papel. Quanto mais maduro, quanto mais tarimbado e quanto mais energia ele tiver e mais networking ele tiver, mais eficaz, menos energia ele próprio gasta na prestação de serviços e mais ele agrega de valor, recebendo essa recompensa cada vez melhor com o passar do tempo. E por fim, como é que você, que está me ouvindo agora, sabe se você tem potencial para ser um deal maker ou para se formar, para se construir como um deal maker? Primeira habilidade que você tem que avaliar intimamente é ser uma pessoa expansiva e gosta de lidar com pessoas. O deal maker ele tem um olhar particular sobre os negócios. Ele não vê empresas, ele vê pessoas. Ele sabe que dentro de uma empresa tem sempre um decisor, um fundador, um sócio ou um representante, um C-level, que é uma pessoa que tem interesses corporativos e tem também interesses particulares. O deal maker ele respeita isso. Ele não só respeita, como ele movimenta esses interesses em prol de um negócio. O deal maker ele sabe que nem sempre vão ser composições 100% tranquilas, que vai haver sempre uma acomodação de interesses, e isso demanda negociação, isso demanda tempo, mas o deal maker ele acredita que qualquer desafio pode ser vencido com partes se compondo. Você é bom de fazer isso? É bom de fazer composições? Você está disposto a olhar para problemas ou para desafios muito complexos e acredita que colocando partes envolvidas você consegue resolver? Você tem tudo para ser um bom deal maker. Você gosta de previsibilidade? Você gosta de tempo dimensionado, previsto à risca para um negócio acontecer? Você precisa trabalhar bastante para ser um deal maker. Se isso para você é um pilar do seu comportamento, ser um deal maker não é para você. Se você gosta de previsibilidade, não é para você. Se você está disposto a uma montanha-russa de emoções até você chegar no ápice, na glória de ver um negócio concretizado, você tem um talento para ser deal maker. Se você deixou na sua carreira boas relações pessoais com pessoas completamente diferentes, se você gosta de conviver em ambientes heterogêneos de crenças, heterogêneos de gerações, idades, heterogêneos de sexo, você com certeza tem todas as características para ser um bom deal maker. E se você tem essas características, desenvolva-se. Porque ser um deal maker, como eu disse, não tem limite de idade, não tem limite de ambição, você pode ganhar todo o dinheiro que você quiser, você pode, como deal maker, percorrer vários ambientes diferentes e você fica melhor com o passar do tempo. Bom, espero que com tudo isso que eu coloquei aqui, você tenha uma visão mais clara do que é ser um deal maker. Quando a gente fala deal making, fazendo negócios, o fazedor de negócios, quando a gente coloca o deal maker em ação, a gente sempre coloca como sendo aquela peça que, uma vez presente, ela faz as coisas acontecerem. Aqui no nosso país, ser um deal maker que tem uma análise crítica, conhece números, conhece viabilidades, tem um amplo networking, consegue olhar se um negócio pode ou não funcionar, ou tem uma probabilidade maior ou menor de funcionar, esse deal maker presente ele pode evitar
muitos fracassos, muitas dores, seja de um empresário, seja de um empreendedor, justamente por colocar a serviço de um negócio todo o seu retrospecto, tudo que ele recolheu na vida toda, por ser uma pessoa atenta a resultados e orientada a resultados. O Dealmaker é alguém que, num negócio, ele faz toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Se gostaram, siga o nosso canal e traremos mais conteúdos aqui que certamente vão ser de interesse de vocês. Muito obrigado por assistir e até a próxima.